Mandala Centelha Divina, quarta parte. Mandamentos. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:36. Para poder cumprir isso, é preciso entender quem é o todo, Atom. Quando usamos um microscópio, podemos ver pedaços cada vez menores de matéria. Com um microscópio eletrônico, podemos ver até o mundo atômico. Mas, se nos aprofundássemos mais e mais, o que veríamos? Depois dos átomos, temos os prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são formados por quarks. É neste ponto que a ciência chegou até o momento. Existem duas interpretações a seguir. Uma diz que abaixo do nível dos quarks estão as supercordas e outra diz que existe o bóson de Higgs, o campo que dá massa a tudo que existe. Abaixo disto existe o que? O vácuo quântico. Um infinito campo de energia primordial. É dele que emerge tudo o que existe. A energia que emerge, e que entra em contato com o campo do bóson de Higgs, que também emerge do vácuo quântico, é que dá massa aos quarks, que forma os prótons, que forma os átomos, que forma as moléculas, que forma as células, que forma os órgãos, que forma o corpo de qualquer ser orgânico. O ser humano, por exemplo. Esta é a realidade pura e simples. Tudo vem do vácuo quântico. Ele é tudo o que existe. Tudo demais é uma emanação dele, ou uma organização ou auto-organização dele. Por enquanto estou usando minúsculas para ser didático. As demais interpretações são metafóricas. E qualquer metáfora é válida, desde que entendida que é uma metáfora. Tudo que existe é formado pela energia primordial. Este vácuo quântico está presente em tudo. Desde o nível do oceano primordial de energia, do qual tudo emerge, até as galáxias, aglomerados de galáxias, e o universo inteiro. Nada está fora do vácuo quântico. Ele é tudo o que existe. Estou simplificando para ficar mais fácil de entender. É de importância fundamental entender isso. Não existe nada que não seja o vácuo quântico. Ele é a energia que está presente em tudo. Ele é energia. Não tem massa ou matéria, para ficar claro. É pura energia. A massa só aparece quando a energia entra em contato com o campo do bóson de Higgs, que também vem do vácuo quântico. Estou repetindo para ficar claro, pois até hoje isso não foi entendido quando se fala do versículo acima. Sem entender qual era a intenção ao dizer uma coisa, fica-se sujeito a N interpretações. Daqui a muito tempo a física aceitará isso. Por enquanto estamos vivendo na filosofia materialista. E o resultado está aí. Quando as pessoas entenderem que são formadas pelo vácuo quântico, e que tudo também o é, todos os problemas desaparecerão. Tudo estará resolvido. Ser formado pelo vácuo quântico significa que a essência dele está dentro de todas as pessoas. Essa essência é o que se chama centelha divina. Um átomo do vácuo quântico. Como se fosse uma impressão digital dele. Cada ser que existe tem uma centelha divina individual e individualizada. Emanada do vácuo quântico. A centelha é o próprio vácuo quântico. Entender e reconhecer isso é o que se chama iluminação. Iluminado é o ser que sente isso. Sentir é a palavra-chave aqui. Sem sentir não se aceita a centelha divina, e portanto as guerras continuam e continuarão até que isso seja sentido. Portanto, para se amar o todo, é preciso sentir que o todo é a essência de tudo que existe. No nível mais profundo, o todo e a pessoa são a mesma coisa. Só que a pessoa tem de sentir isso. Quando a pessoa sente isso, ela passa a deixar que o todo resolva tudo. É o que se fala sobre abandonar o ego. Deixar a centelha agir. Deixar os interesses particulares de lado e deixar a centelha guiar tudo. Sem isso a pessoa tentará dirigir a própria vida com a sua mente. E nesse ponto os problemas aparecerão inevitavelmente, pois deixar o todo de lado e querer dirigir a própria vida, que é formada pelo todo, é uma coisa completamente ilógica e não tem como funcionar. Soltar o ego e deixar a centelha cuidar de tudo é a única solução. Isso não quer dizer não fazer nada, não trabalhar, não estudar, etc. É justamente o contrário.
Temos de fazer o máximo que estiver ao nosso alcance, para que a centelha possa atuar. Lembram-se de que a centelha está dentro do nosso corpo? O corpo é o veículo da centelha. É preciso que o veículo seja o melhor possível. Os problemas aparecem mais e mais, até que a pessoa entenda e aceite que a centelha divina existe. Não há necessidade de sofrimento para entender isso. Basta aceitar e tudo está resolvido. O sofrimento vem de resistir a entender que tudo é o todo, e que o todo é tudo o que existe. Não é possível estar dentro de um corpo, como uma célula de um fígado, por exemplo, e não aceitar que está dentro do fígado. Nós estamos dentro do todo. O todo está dentro de nós. Tudo é o todo. Evidentemente que o que está escrito acima até hoje não foi entendido e nem aceito. É óbvio. Vejam o que acontece no planeta Terra. É por isso que toda pessoa que lê esses versículos acha que é o resumo perfeito da fórmula para ser feliz e ao mesmo tempo vê que isso não é aplicado praticamente em lugar algum. E a aplicação disto só acontecerá quando a centelha divina for aceita e sentida. Ou vocês acham que o mundo dos negócios poderia continuar a ser do jeito que é se a centelha fosse sentida? Continuum bondade. Este é a essência do todo. Esta é a consciência que todos devem ter, para que possa haver alegria, saúde, prosperidade, etc. No momento, trabalha-se incessantemente para que a humanidade tenha compreensão do significado da existência do todo. O Pai que ama sem cessar. Por exemplo, desde o momento em que um ser é individualizado tornando-se uma pedra, ele já tem ego. Existem pedras prepotentes desde o início da sua vida. Pedras que, se pudessem, passariam por cima das outras pedras. Esta é a causa de todo o sofrimento futuro desta pedra. Ela foi criada para ser feliz em harmonia com toda a criação. Este ego exacerbado é que atrai eletromagneticamente as condições do seu sofrimento futuro. Este sofrimento é criado pelo ego. Mesmo no estado mineral, o ego já está atuando. Isso é uma escolha que cada um faz. O todo é puro amor, e só dá amor. É a quintessência da bondade. Como o mestre disse há 2000 anos, perdoar 70 vezes 7. E isso é uma metáfora. O perdão não tem limite, mas as consequências dos atos da criatura são inevitáveis. O filho pródigo sempre pode voltar para casa. Enquanto a humanidade não aceitar que o todo é puro amor, não haverá solução para nada. A única forma de se chegar ao todo é sentir e vivenciar o amor que ele é. Para isso é preciso deixar o ego de lado e deixar o amor assumir o controle da vida. Isso tem de ser vivenciado, senão não significa nada. Todas as necessidades dos seres humanos podem ser resolvidas quando o amor for vivenciado por cada um dos humanos. Cada pessoa é um universo individual. Este universo individual pode ser um paraíso ou um inferno. Cada um cria sua realidade, com amor ou sem amor. É um sentimento inato a toda centelha divina. O todo está dentro de todos. Cada um tem o todo dentro de si. Portanto, o amor já está dentro de cada um. Basta deixar que ele atue. É uma escolha, uma decisão. Basta compreender que o todo é amor. Aceitar ou não a realidade. Esta postagem explica como funciona a realidade do universo. Caso não se sinta confortável com essa informação, por favor, não leia. Explicarei da forma mais simples possível. A complexidade do universo é infinita. No nível macro, o universo tem a seguinte estrutura: o todo é tudo que existe. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Tudo está dentro dele. Não existe nada fora. Ele é o único poder no universo. Não existe dualismo. O todo é amor. Existe uma enorme hierarquia que administra o universo. Esta hierarquia trabalha pela luz. Trabalha para o todo. Não existe poder maior que o desta hierarquia. Os seres que são contra o todo também têm sua hierarquia baseada no poder. Estes seres têm poder limitado. O próprio fato de optarem pela negatividade implica em não poderem entender como funciona o universo no nível macro. A consciência cria a realidade. Para que isso possa acontecer, é preciso que essa consciência esteja num determinado nível de amor. Sem isso é impossível ter a capacidade de abstração necessária para entender conceitos metafísicos avançados. Esses conceitos é que permitem criar a realidade.
Portanto, a própria escolha que fazem de se oporem ao amor é que limita as possibilidades de evolução dos seres negativos. Tudo tem consequência. Todos os seres emanados pelo todo devem evoluir no amor. Esta é a lei fundamental do universo. Conhecimento puro e simples não resolve na evolução. Sem amor não há evolução. E amar implica em ajudar. Os seres têm infinitas possibilidades de evoluir de N maneiras diferentes. Por exemplo, uma sociedade avançada tecnologicamente é evoluída? Não necessariamente. Se não tem amor, não é evoluída. Se uma única pessoa passar fome nesta sociedade, ela não é evoluída. Uma sociedade tribal sem tecnologia pode ser evoluída? Sim, se tiver amor entre seus membros. Essa sociedade precisa avançar tecnologicamente? Não. O caminho da evolução é pelo amor. Os seres desta sociedade podem chegar ao todo sem ter conhecimento tecnológico. Portanto, não é uma questão de ciência e tecnologia que define o progresso de uma sociedade. Existem N dimensões da realidade. Em todas elas existe vida. Os seres encarnam muitas vezes, até que desenvolvam o amor incondicional. Os problemas de uma encarnação são resolvidos nas próximas. A encarnação faz com que esqueçam temporariamente o passado, para poderem resolver os problemas pendentes. Por exemplo, um pai que tem um filho que foi seu assassino na vida passada. Somente o amor do pai pelo filho pode apagar o ódio. Todo ato negativo gera uma dívida kármica. Essa dívida kármica atrai no futuro as condições para que seja paga. Karma não é destino, nem justifica qualquer negligência na vida atual. Karma é um campo eletromagnético que atrai uma situação semelhante para que ele aprenda uma lição. Um ladrão terá numa vida futura a oportunidade de roubar novamente. Caso ele resista e não roube, terá aprendido a lição. Karma não é castigo. Ninguém é instrumento do karma para fazer outra pessoa sofrer. É preciso deixar isso bem claro. Um assassino não é um instrumento do karma para fazer outra pessoa sofrer. Isso é uma ilusão absurda. E quando a pessoa desencarnar, verá isso claramente. Portanto, não ajudar, não trabalhar, não estudar, no limite das suas forças gera karma. Fazendo tudo o que é possível no máximo das suas possibilidades, não há karma gerado. Portanto, negligência em qualquer sentido gera karma. Todos os seres têm o impulso da evolução dentro de si. É um instinto espiritual. A centelha divina quer se expressar o tempo todo. Fazer o bem incondicionalmente faz com que a centelha possa se expressar. A centelha divina é o próprio todo, individualizado. Existe vida por todo o universo. Existem infinitas civilizações extraterrestres. A vida é disseminada pelo universo também por essas civilizações. Essas civilizações podem ser muito desenvolvidas tecnologicamente, ou não. Não é isso que define a evolução. Uma sociedade baseada em caçadores/coletores pode ser evoluída. A questão é se uma sociedade ama o todo e aos demais membros dela. Portanto, evolução não implica em crescimento econômico/material/científico. Uma sociedade pode descobrir a existência do vácuo quântico e não entender o que isso significa. E uma sociedade indígena pode saber disto instintivamente. Existe um ditado que diz que conhecimento é poder. Na acepção terrestre do termo é verdade. O conhecimento nas mãos de uma pessoa que pensa somente em poder, só provocará dor e sofrimento, pois será usado para manipular os demais. Por isso, determinados conhecimentos não podem ser do conhecimento de todos. Outra questão é a dissonância cognitiva, que é o fato da pessoa não querer ver e entender a realidade. Normalmente, a dissonância cognitiva só acaba com a dor. Quando dói muito a pessoa, resolve enxergar o que estava bem claro na sua frente. Não há necessidade de ser assim. É uma escolha de cada um. Desde que o ser é emanado, sua evolução começa. Ele tem um ego para ser um ser individual. Sua meta é individualizar-se com o todo. Voltar para o todo. Fundir-se com a centelha divina. O ego ficar inteiramente à disposição do todo. Ser uno com o todo. Desde o início, o ser recebe todo o tempo ondas de amor e informação do todo motivando-o a evoluir. Isso acontece sem parar. O todo está trabalhando sem parar,
para que cada ser evolua o mais depressa possível. Normalmente o que faz o ser? Resiste de todas as formas. Quer ficar na zona de conforto sem evoluir. Isso lhe causa N problemas, mas a resistência é feroz. Nisso entra a dissonância cognitiva. O todo cria infinitas condições e situações para propiciar a evolução do ser, e isso é visto como problema pelo ser. A ciência chama isso de teoria do caos. Na verdade, não existe sistema caótico. Ele é administrado pelo todo. O caos é aparente. É uma maneira de tirar o ser da zona de conforto. É impossível não evoluir. É preciso entender isso e não se opor. Toda oposição à evolução causa dor. O todo é amor. O que é contrário a ele só pode gerar dor e sofrimento para si. Tudo que existe no universo é pura consciência. A consciência do todo. O universo é pura consciência. Consciência é energia. A matéria surge da energia. Por exemplo, o bóson de Higgs é um campo que faz com que a matéria surja neste universo. Este campo dá massa, como se diz. Os quarks surgem dessa interação, que formam os prótons, que formam os átomos, que formam as moléculas, que formam as células, que formam os órgãos, que formam o ser humano. Tudo originado por uma energia que tornou-se luz congelada. O amor do todo entra o tempo todo no ser. O ego cria a resistência. Nos microtúbulos nas sinapses a luz do todo tenta passar, e o ego emite uma energia contrária para evitar a luz. É assim que a resistência acontece. Num cérebro que não oferece resistência à luz, todas as suas áreas estão iluminadas e funcionando. Num cérebro que resiste, existem N áreas sem luz. Zonas escuras que não funcionam devidamente. É muito difícil para um cérebro assim aceitar a luz. Toda vez que a pessoa escolhe um caminho negativo, um caminho neural é seguido. Isso reforça esse caminho e fica cada vez mais fácil fazer aquilo que é positivo. As redes neurais que não são usadas definham. Fazer o bem estimula o cérebro todo. Ser contra o todo definha o cérebro. É inevitável que seja assim. Existe uma única realidade, que sustenta toda a realidade. Ser contra isso é suicídio. Literalmente. Se optarmos pelo todo, tudo isso é facilmente resolvido. A consciência é tudo o que existe. Nós criamos a realidade pela nossa consciência. O que pensamos e sentimos cria a nossa realidade. Mais cedo ou mais tarde. Quanto mais emoção houver, mais cedo cria. Emoção é o desejo de ter ou fazer algo. A dúvida descria o que se criou. Um único pensamento cria a realidade. Se não houver dúvida, para não ter dúvida é preciso ter paciência. Confiar no todo. Deixar o todo atuar. Quem está unificado com o todo, não põe pressão para conseguir algo. Está satisfeito em fazer a vontade do todo. O todo só ajuda. Quem cria o problema é o ser emanado. O ego. Isso já foi explicado, quando o mestre disse 2000 anos atrás. Tudo o que pedirem, crendo que receberam, receberão. Vejam que os tempos verbais estão no passado e depois no futuro. Primeiro crê, depois recebe. Crê 100%. Nenhuma dúvida, nem pressa, nem ansiedade, nem pressão. Essa lei vale para todos. Desde uma bactéria até o ser mais evoluído. Tudo tem consciência. O fato de um ser não ter cordas vocais e linguagem, não quer dizer que não sinta, não pense, nem que não se comunique. Estudem o caso da gorila Coco. Ela encarnou num corpo de gorila, para mostrar aos humanos que tudo tem consciência. Portanto, a informação do todo está informando tudo. O que aconteceria, se os seres não resistissem ao todo? Todos viveríamos num estado de alegria e evolução constante, ajudando a todos a evoluírem mais. Todos com alegria e realização. Todos teriam todo o recurso material que precisassem para evoluir mais e mais. Não importando em que dimensão estivessem. Felicidade plena mais e mais. Inimaginável para a maioria das pessoas. Esta civilização pode chegar neste ponto? Pode. Se deixar de resistir ao todo. Tudo tem solução. Pelo estado do planeta Terra dá para ter uma ideia da resistência que existe?